A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui passando mais uma vez para mais um estudo, né? Com o tema, com o tema as lições espirituais da vida de Noé, né? O que é a vida de Noé? O que é a história de Noé? O que Noé tem para nos ensinar através da sua vida, né? Nesse estudo bíblico, nós vamos trazer um esboço, né, daquilo que nós podemos aprender, né, com a vida dele, com a sua trajetória aqui na Terra. Nesse texto bíblico, destaca a forma como Noé alcançou graça diante do Senhor. Noé entrou para a história como o fundador de uma nova humanidade. Toda a raça humana havia sido eliminada por uma terrível catástrofe universal chamada dilúvio, com a exceção dele e da sua família. Coube a Noé o título de progenitor da nova raça humana que sobreviveu ao dilúvio universal. Seu nome, Noé, significa repouso, consolo, descanso, né? O nome de Noé significa repouso, ou consolo, ou descanso, o que condiz com a sua história dramática de sobrevivência ao tornar-se um consolo para toda a espécie sobrevivente na Terra. Noé viveu no meio de uma civilização pagã que estava prestes a ser exterminada da terra, como está escrito lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 7. Porque a maldade humana havia enchido a medida de Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o 6. Em Gênesis 6 e 8, a Bíblia deixa bem clara que Noé era uma exceção disso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, como está escrito lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo 8. Não significa que Noé fosse perfeito, e sim que Deus viu algo especial nele que o diferenciava de todos os seus contemporâneos. Em Gênesis capítulo 6 e 9 está escrito: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Em Gênesis capítulo 6 e o versículo 22, a Bíblia celebra a obediência de Noé, dizendo: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O projeto de construção da Arca da Salvação, ordenada por Deus, havia sido plenamente executado por Noé. Em Gênesis 7:1, Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio da sua geração, dizendo: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aí em Gênesis capítulo 8, versículo 20, a Bíblia revela a dedicação de Noé ao Senhor, ao prestar um culto de adoração ao Senhor, edificando-lhe um altar em gratidão por tão grande salvação. E o Senhor aceitou e aprovou o seu sacrifício, como está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 8 e o versículo de número 20 ao 22. Em Gênesis 9:1, capítulo 9, o versículo 1, Noé e sua família recebem a bênção da frutificação e da multiplicação para celebrar um novo recomeço para a humanidade. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Em Gênesis capítulo 9,
do versículo 8 ao 17, Deus celebra uma aliança perpétua com Noé e os seus descendentes, utilizando o arco-íris colorido que aparece nas nuvens como símbolo universal daquela aliança. Em Gênesis capítulo 9 e o versículo de número 20 ao 23, a Bíblia não oculta os erros de Noé, apenas revela que, embora fosse o fundador de uma nova humanidade, continuava ainda pecador, tanto quanto o seu antepassado Adão. Tal fato apenas reforça que Noé possuía algumas virtudes importantes, porém, isso não era suficiente para torná-lo merecedor de tão grande salvação. O mérito foi da graça do Senhor e não de Noé, como está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo 8. Não obstante tudo isso, a Bíblia o celebra como herdeiro do mundo e pregoeiro da justiça, como está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo 7, e lá em 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Né? Conclusão. A história de Noé revela que Deus reconhece todo o nosso esforço para sermos fiéis no meio de uma geração como corrompida e perversa, embora a nossa salvação esteja baseada em todo o mérito da graça divina e não em nossa justiça. Não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da pregação e da renovação do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Timóteo 3 e o 5. Né? E todos nós sabemos a história de Noé. Né? Noé é um homem e Deus escolheu ele porque a geração naquela época estava corrompida, se prostituindo, fazendo tudo que não agradava a Deus. Então Deus tomou a decisão de acabar a humanidade. Mas quando Deus olha lá do céu e olha para a terra, ele vê um coração diferente na vida de Noé. Ele vê algo diferente na vida de Noé. E por Noé ser diferente, ele agradou a Deus. Deus disse, não vou acabar a humanidade, não. Não vou acabar com todo mundo, não. Vou acabar com as pessoas que zombam, criticam, né, que vivem a sua vida erroneamente. Né? Então Deus deu uma chance a Noé porque viu retidão no coração dele. E é mesmo assim na sua vida. Quando Deus olha para você e vê retidão na sua vida, vê o desejo de fazer o que é o certo, pode ter certeza que o plano de Deus ele vai se cumprir na sua vida. Porque você escolheu agradar a Deus. E quando a gente escolhe agradar a Deus, a gente sabe que vai ser caluniado, perseguido. Né? Mas vamos passar por todo tipo de tribulação. Mas Deus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, como ele teve com Noé. Ele também está comigo e está com você. Amém? Essa foi a palavra de hoje, as lições espirituais da vida de Noé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de me seguir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.